Eu saúdo a todos com a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Bem-vindos todos a este momento de adoração da presença de Deus e exaltação do nome que está acima de todo o nome. Um nome santo, um nome poderoso, o nome do Senhor nosso Deus. Quero convidá-los a orarmos e pedindo a Deus que Ele abençoe esse momento em que nós vamos estar juntos adorando a Ele. Oremos ao Senhor. Pai eterno, nós lhe agradecemos porque jamais nos cansaremos de reconhecer que o Senhor é o nosso Pai. Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, Pai de compaixão, Pai provedor, Pai cuidador. E isso significa para nós a própria realização espiritual que tu tanto espera de nós. Por isso reconhecemos o Senhor assim. E lhe pedimos, Pai, que tu abençoes este momento de adoração da tua presença, de louvor ao teu santo nome. Abençoa a cada um que está participando deste momento de culto, porque nós oramos lhe pedindo esta bênção no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, teu Filho. Amém. Vamos adorar a Deus cantando. Está alguém contente? Cante louvores. Adoremos com cântico. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Teu reino será para sempre. Cantem
Muito bem, agora abra sua Bíblia na carta aos Gálatas, capítulo 5. A partir de hoje, nós começaremos uma nova sessão nessa carta e neste capítulo 5, porque agora, depois de termos falado durante 9 semanas sobre as obras da carne, agora vamos falar sobre o fruto do Espírito Santo na nossa vida, na vida daqueles que pela fé creram no Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, Salvador da alma e Senhor da vida, e entregaram-se inteiramente ao senhorio de Jesus sobre a vida. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Leiamos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso é maravilhoso. Absolutamente maravilhoso. Saber que nós podemos saborear o fruto do Espírito de Deus, esse Espírito que habita o nosso ser, e ainda darmos fruto. Meus queridos, quando nós encerramos as falas sobre as obras da carne, o que fizemos durante 9 semanas, como já dissemos aqui na oração, é natural que a conclusão do capítulo 5 fosse o contrário das obras da carne, qual seja o fruto do Espírito. Os versos 22 e 23, que nós acabamos de ler aqui na Palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, colocou diante de nós o fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito que, linguagem minha, grifo meu, está fatiado em 9 fatias. Como lemos, amor, a fatia do amor, da alegria ou do gozo, a paz, a paciência ou longanimidade, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Concluir este capítulo 5, falando do fruto do Espírito, é extremamente oportuno, porque falar desse fruto é destacar que o caráter e as características de vida de um crente passaram por uma grande mudança, por uma grande transformação.
Veja que, por exemplo, o versículo 22 que lemos, ponha lá seus olhos, começa com uma conjunção adversativa. Que conjunção é essa? É a palavra mas. Veja, versículo 22, mas o fruto do Espírito é. Essa conjunção que contrasta com tudo o que foi dito antes, aquele cardápio do fruto da carne, aquele cardápio de pecaminosidades, que falam sobre as obras da carne. E quando termina, Deus põe nos lábios, revela a Paulo, e Paulo começa dizendo: ao invés das obras da carne, mas o fruto do Espírito. Então, aqui, a conjunção mas acentua um contraste significativo. Por isso, mas é a tradução apropriada para falar do fruto do Espírito. O apóstolo Paulo terminou a advertência sobre as obras da carne, no versículo 19, para promover o fruto do Espírito. Do versículo 19 ao versículo 21, para promover, colocar em evidência diante dos nossos olhos e do nosso coração a importância do fruto do Espírito. Em vez do cardápio do pecado, ele começou a comentar as virtudes das boas qualidades do fruto do Espírito. A Bíblia Sagrada nos ensina que uma árvore dá frutos segundo a sua espécie, a sua natureza. Há uma série de textos que mostram-nos sobre isso. Desde a queda de Adão e Eva, o ser humano tem dado espaço amplo às obras da carne, e por isso relaxam, negligenciam, pendem, têm toda a tendência da vida voltada para o pecado, para as coisas não espirituais. Isso é de uma gravidade incrível. No início da narrativa bíblica, no livro de Gênesis, sobre a vida humana, Deus observou que toda a maldade do homem, do ser humano, e viu que era continuamente mal os desígnios do coração humano. Gênesis capítulo 6, versos 5 e 6. Deus viu. O coração humano estava completa e totalmente pervertido.
vendido ao pecado. Nada que passasse pelo coração humano tinha proveito espiritual e significância para Deus e para o próprio ser humano. Nós lemos em Gênesis capítulo 6, no versículo 3, que Deus disse assim: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal. Essa percepção de Deus acerca do ser humano, diz no final do capítulo 6, versículo 6 de Gênesis, que cortou o coração de Deus. O Espírito Santo de Deus simplesmente não pôde suportar ver a coroa de glória da sua criação, um ser criado à própria imagem da Trindade Santa, cair numa espiral descendente cada vez mais fundo e profundo no abismo do pecado. Pesou-lhe o coração ver o ser humano constante e continuamente cedendo aos próprios desejos de corrupção e abandonando a posição de destaque que Deus idealizou para o ser humano. A glória para a qual o ser humano foi originalmente criado, pesou no coração de Deus ver a coroa da sua criação completa e totalmente atolado e afundado no pecado, em que nada que lhe passava na mente e no coração era a não ser maus desígnios, decisões péssimas, atitudes ruins, pecaminosas profundamente. Em Gênesis 6:3, que nós já mencionamos aqui, temos a primeira declaração das Escrituras sobre o fato de que o ser humano e Deus se tornaram inimigos. O ser humano, carne, e Deus, espírito, deixaram de falar a mesma linguagem. Deixaram de olhar para as mesmas perspectivas. O ser humano abandonou um projeto extraordinário que Deus havia definido para ele. Deus não conseguia mais se comunicar, porque havia uma barreira no meio, e o ser humano também não conseguia se comunicar com Deus por causa dessa mesma barreira. Barreira chamada obras da carne. Essa tensão que surgiu
e que terminou em inimizade entre o ser humano e Deus e o ser humano, ela é acentuadamente perceptível aqui no capítulo 5. Essa tensão está presente não somente em Gálatas capítulo 5, de 19 a 21. Mas há muitos outros textos no Velho e no Novo Testamento que mostram uma relação absolutamente tensionada entre o ser humano e Deus e o ser humano. O ser humano tendente completamente para as obras da carne e Deus santo, justo, compassivo, amoroso, mas e também misericordioso. Deus usa o apóstolo Paulo aqui em Gálatas 5, verso 17, para introduzir e falar sobre essa tensão, dizendo assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. A carne e o espírito não conseguiam se ajustar, se comunicar. Ao contrário, se repeliam. O fruto do Espírito refere-se a qualidades dadas por Deus àqueles que seguem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo de bom grado, de maneira obediente, de maneira alegre, contente, realizado. Porque o fruto do Espírito é o suprassumo de Deus para a vida daqueles que creram no Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, como Salvador da nossa alma, como perdoador e purificador dos nossos pecados, como aquele que veio para nos dar vida em abundância e vida eterna. Durante algumas semanas, nós trataremos uma por uma das fatias, das qualidades, das virtudes do Espírito, do fruto do Espírito. Por isso, quero concluir essa introdução aos versos 22 e 23, chamando sua atenção para algumas coisas importantes. A primeira delas, quando pessoas ouvem as boas novas de salvação através do Evangelho de Cristo, elas percebem a profundidade da sua própria pecaminosidade
mas também tem a percepção, quando ouve do Evangelho, da magnificência de Deus, do amor de Deus por nós. Deus, em segundo lugar, Deus mostrou esse amor enviando o seu próprio Filho para ser sacrificado, incorporando nele o pecado, os nossos pecados, para que aqueles que crescem em Jesus Cristo, como Salvador, libertador e purificador dos pecados, neles seja feita a justiça, neles sejam feitos justiça de Deus e novas criaturas. Uma outra coisa é que o ser humano, ao perceber o que aconteceu no sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz, naquele dia fatídico, o ser humano entendeu que aquele momento era o ponto alto, mais alto de toda a história da humanidade. Então, muitos ouvintes do Evangelho naquele momento foram movidos a crer. Um dos soldados romanos chegou a ponto de dizer: verdadeiramente este era filho de Deus. Também destaco o fato de que quem crê em Cristo se entrega ao senhorio de Cristo. Então, a mesma instrução que Pedro deu aos judeus que ouviram a primeira pregação evangélica pronunciada, proclamada pelos apóstolos em Atos 2. Os judeus que creram naquela mensagem que lhes foi transmitida no dia de Pentecostes, em Atos 2, 38, eles 37 eles perguntaram, 38 eles perguntaram: à luz de tudo que ouvimos, que faremos, varões e irmãos? E a resposta pelos lábios de Pedro foi: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrepender-se é mudar o rumo da vida, é mudar a maneira de pensar, é alargar a mente e o coração para os assuntos do reino de Deus e para o próprio reino. Por isso, é preciso submeter-se incondicionalmente a toda a vontade de Deus, recebendo o Filho de Deus, Jesus Cristo, como Senhor de sua vida. A palavra traduzida
por ser batizado, significa literalmente imergir, mergulhar de tal maneira que desapareça na lâmina da água, como símbolo, ato simbólico da morte e do sepultamento para o mundo e para o pecado. E aí receberá o dom do Espírito. Quando mergulhamos em Cristo, quando escondemos a nossa vida em Cristo, quando imergimos em Cristo. Simbolicamente, o batismo é um sepultamento na água, através do qual aquele que creu e recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua alma e Senhor da sua vida, porque arrependeu-se de seus pecados, confessou os seus pecados e foram lavados no sangue de Jesus Cristo. Quero encerrar finalmente para continuarmos no nosso próximo encontro, lendo no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, o seguinte: e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Deus abençoe esta revelação bíblica na sua vida para sempre. Vamos adorar a Deus mais uma vez, cantando. Cantemos. Meus desejos eu dou.
Muito bem, voltamos. Eu quero dizer para você que nos assiste, que a IBV Nova vai lançar a sua campanha missionária desse semestre no próximo dia 25 de setembro. A liderança do Ministério de Evangelização e Missões está preparando de maneira maravilhosa, como sempre, a abertura de nossa campanha, e nós já deveremos ir nos preparando para cravarmos no dia da abertura uma grande oferta ao Senhor. Não se esqueça, dia 25 de setembro, lançamento da campanha e de missões estaduais e missões nacionais. Desde já nos preparemos e oremos e reservemos nossas ofertas. Também vamos seguir orando pela sucessão pastoral da igreja. E aí são duas coisas. A primeira, orar pela comissão que está trabalhando para apresentar à igreja um nome e também orarmos por aquele nome que Deus já sabe e que nós vamos discernir juntos com a comissão de sucessão pastoral. Dia 18 de setembro, daqui a 10 dias, nós teremos culto pela manhã e almoçaremos aqui na igreja. Vamos seguir orando pelo irmão Pedro, pela Bárbara, pela saúde deles. Vamos orar pela Luísa, tia Lu, que já chegou ao Japão para passar ali com familiares um tempo, e tudo está planejado para voltar este ano ainda para o Brasil, para Londrina. Oremos por essa viagem dela, para que Deus a abençoe. Oremos pelos filhos dela, o André e o Micael, pela mamãe dela, pela vida e saúde da mãe da tia Lu. Vamos orar pelas nossas frentes missionárias, Grandes Rios, Cambará e Ibiporã. Vamos orar. Vamos orar pela igreja, orar pelo pastor da igreja e pelos demais pastores da igreja. Orar pelas atividades, a igreja estará levando a efeito uma série de atividades entre o Ministério S2 e o Superação, nesse mês de setembro e também no mês de outubro. Vamos orar pelas pessoas que estão sendo evangelizadas, testemunhadas acerca do Senhor Jesus Cristo. Agora reúna aí sua família, dê oportunidade para que todos possam apresentar motivos de oração e depois dê oportunidade para que todos possam orar, desde o menor até o maior. No mais, quero convidá-los a mais um momento de oração. Agora, vamos orar. Pai eterno, na condição de filhos do Senhor,
nós aceitamos o desafio de trazer para as nossas práticas o fruto do Teu Espírito. Nós queremos viver neste mundo, em todos os aspectos, mostrando e demonstrando que na nossa vida está presente o Teu DNA, que em Cristo foi resgatado, aquele lá de Gênesis 1, a Tua imagem conforme a Tua semelhança. Muito obrigado pela palavra deste culto. Muito obrigado pela vida de todos que estão participando aqui. Muito obrigado pela sua bondade. Oh, como o Senhor tem sido bom. Muito obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Meus amados, minhas amadas, fiquem na graça. Fiquem na paz. Vivam absolutamente embaixo da graça de Deus. Tenhamos todos uma boa noite. Tchau.